Nesta sexta-feira de treinamento pela manhã na Toca e de viagem à tarde, o Cruzeiro segue de ônibus para Patos de Minas. Amanhã, 7 horas da noite, estaremos lá no estádio Zama Maciel para contar todos os detalhes desta última rodada da fase de classificação do Campeonato Mineiro. Cruzeiro só dependendo dele para chegar à semifinal, que é mais do que obrigação. E aí vamos ver, técnico Tite ganha mais uma chance, segue no comando técnico e vai trabalhar aí para que o Cruzeiro possa mudar da água para o vinho neste momento, por mais que o campo tenha mostrado que a situação está bem complicada. O Tite, que pode ter aí, quem sabe, a volta de Arroio, o jogador fez um treino parcial no dia de ontem na Toca, fica a expectativa para a atividade desta manhã. O mesmo vale para Japa, que por causa de um problema gastrointestinal, ficou fora do banco diante da equipe do Mirassol e não treinou ontem na Toca da Raposa 2. Vamos ver aí o trabalho desta sexta-feira. E o Cruzeiro vai atualizar a situação médica de Kaique Kenji e Luiz Sinisterra. O Sinisterra, um novo problema muscular, vai ficar fora por um tempo. O Kenji, dos males o menor. A gente trouxe a questão do atleta, passou também por exame de imagem e a expectativa é de que seja um problema bem menos grave do que todo mundo tinha a expectativa quando veio aquela imagem e a entrada muito forte do atleta do Mirassol. É aguardar aí, o Cruzeiro vai oficializar nesta sexta-feira. Também vamos acompanhar em termos de lista dos relacionados e o que o Cruzeiro vai levar para esse jogo em Patos de Minas. Lembrando que depois terá a semana inteira se classificando. O Cruzeiro joga no outro sábado a partida de ida da semifinal do Campeonato Estadual. Eu falei sobre Tite, a pressão é cada vez maior, torcidas organizadas já se movimentando, pedindo a saída do treinador, mas até este momento ele está mantido no cargo e comanda a equipe neste sábado em Patos de Minas. A questão do Tite não está definida, como eu disse há pouco. Claro que a pressão é cada vez maior e um cenário de que teria que acontecer um extraordinário nesse momento para o trabalho ter sequência, né? Classificar no Mineiro, se recuperar imediatamente no Campeonato Brasileiro e seguir, né? O Campeonato Mineiro, pelo que virou agora, vai precisar ser campeão, inclusive, né? Não só se classificar no sábado, como buscar o título. Então, não dá pra gente chegar aqui e... falta pouco, estão já debatendo um cenário de demissão. Eu não tenho essa informação e seria leviano aqui falar sobre isso, né? Mas o que a gente pode concluir disso tudo é que o cenário vai ficando cada vez menos... ou a saída do Tite, ela pode vir em um momento em que nada vai acontecer de extraordinário para que o papel ele se inverta. Não sei se eu estou sendo claro aqui, mas o Tite, com a comissão técnica, eles vão ter que mudar da água para o vinho, o que vem acontecendo. Agora não é só o resultado, né? Agora é desempenho também. Os resultados que a comissão técnica ela teve oportunidade aí já ficaram pelo caminho. O Cruzeiro vai ter que mudar muito para não partir para uma troca no comando técnico. O que eu já vejo aí como uma preocupação porque se fosse o Leonardo Jardim, e é importante a gente dizer aqui algumas coisas do Leonardo Jardim. Muita gente, por que ele saiu então? Gente, a gente falou aqui várias vezes que o Leonardo Jardim pediu para deixar o Cruzeiro por causa de problemas pessoais que ele precisava de 2 meses para resolver. E isso vem acontecendo, aconteceu já algumas coisas da parte da esposa, de outros familiares, e vem acontecendo. A partir deste momento, ele vai voltar para o mercado, ele vai voltar ao futebol brasileiro? Eu não tenho essa informação. Porque se tiver, e se tiver algo pela forma como ele saiu e etc, se tiver alguma coisa disso, eles têm que passar por cima de qualquer coisa, né? De orgulho e tudo, e entender que esse grupo aí funcionou só com ele. Que a casa foi organizada por ele. E repito, não sei se ele aceitaria, em caso de saída do Tite, um convite para retornar ao futebol brasileiro. Sei que ele tem uma amizade com o Pedrinho, tem um carinho muito grande pelo torcedor. O torcedor, o tempo inteiro lá nas redes sociais, fica clamando pelo Leonardo Jardim, né? Então, tem alguns pontos nessa história do Jardim, não é? Eu vi muita gente falando,
por que ele aceitaria pouco tempo após deixar o clube? Mas é o tempo exatamente que ele pediu. Ele foi muito franco, inclusive, na entrevista coletiva de despedida, né? Sim. E como ele foi muito franco, eu imagino, durante todo o período dele no Cruzeiro, assim, entrevistas coletivas até demais. Em determinado ponto a gente vai criticar um pouquinho, né, da sinceridade, assim, de não expor um atleta, mas às vezes falando firme sobre uma situação de jogo. E aí é outra coisa, sobre o Tite. Eu sei que é um tempo curto, e mais cedo aí eu falei sobre. Eu queria chegar aqui e, poxa, a escolha do Tite, e acho que muita gente entendeu, né? O torcedor já tinha uma rejeição lá por causa do passado dele lá do outro lado, né? Pelo trabalho que não aconteceu no Flamengo, então o torcedor já tinha. Mas nós aqui, na condição de jornalistas também, né? Buscamos entender o processo e acho que foi uma certa unanimidade ali nas análises que, poxa, fez uma escolha que pode ser segura. Um técnico que é grande, tem muita conquista no currículo. Sabe lidar com elencos recheados de valores. Exato, tem o peso aí pra fazer o elenco acontecer, né? Pra que as coisas possam fluir. Mas, ao mesmo tempo, e aí pra diretoria do Cruzeiro, né? O Pedro como dono, o Pedro Júnior e todos, se você fez uma escolha e ela não deu certo, não precisa de também postergar o que hoje, pra mim, tá mais do que claro que vai acontecer. O Cruzeiro não vai sair do lugar. E a tendência é piorar, talvez, né? Sim, O trabalho desse ponto, vai, não vai. O trabalho desse ponto, Samuel, é mais difícil do que do ponto zero que ele iniciou. Entende? Desse ponto, Sim, pós 10 jogos, total, por várias sim, coisas. de dar a volta por Isso, cima, né? Entende? Bem mais. Para todos. Então, quando se vai no Tite, o Cruzeiro, a saída do Jardim, até no dia lá, a gente estava no mesmo hotel em São Paulo, o Cruzeiro tentando mudar o Jardim de ideia, o Paulo Pitombeira estava lá, o Pedro conversou por muito tempo, se vence o Corinthians, aí vai para a final, ia ter mais tempo para tentar, porque o planejamento vinha sendo tocado, né? A partir do momento ali, um mês talvez, começaram poxa, tá mais difícil, mas ninguém desistiu, né? Porque o Jardim podia simplesmente, não, eu resolvo aqui de uma outra forma, numa data FIFA aí, pega uns dias, alguma coisa assim, e tenta resolver esses problemas, né? Adia alguma coisa e tal, e poderia ficar, e era o caminho melhor para todo mundo, né? Continuidade do trabalho com o Jardim, fazendo algumas contratações ali e pronto. A partir do momento que não deu, a alternativa era o Arthur Jorge, era o plano A. Depois, o Pedro chegou a conversar com o Paulo Pessolano. Talvez ali estando até um pouco à frente do Tite, numa preferência, né? Mas aí vem um debate entre todos ali do departamento de futebol, e eles partem para um nome, como a gente disse, né? De mais experiência, de se trabalhar, já trabalhou com alguns desses jogadores e tudo, e aí foram pro lado do Tite, né? Então, agora é a hora de assumir. Fizemos uma escolha, infelizmente não deu certo, porque todo mundo quer que dê certo. Mas alguém hoje, o pessoal do chat aí pode falar, eu não consigo ter mais esperança que a gente vai sair do lugar. Não tô aqui, pode mandar embora e trazer qualquer um. E o que me preocupa é o sucessor, em caso de saída do Tite. Porque se fosse o Jardim, ou se for o Jardim, pra mim o problema tem uma grande chance sim de ser solucionado. E não tem garantia também que ele vai voltar e conseguir o mesmo que ele conseguiu, né? Mas seria uma alternativa legal. Agora, se sai e vai pro mercado, eu tenho medo. Você falou daqui pra frente é mais difícil do cenário anterior do Jardim, até imagino, porque o objetivo do Cruzeiro nesse ano é um pouco acima da temporada passada. O que o trabalho do Jardim e o trabalho da diretoria o ano passado deu fruto foi talvez um pouquinho acima daquilo esperado. Se a gente pegar alguns anos atrás, falando assim, lá em 2025 o Cruzeiro vai terminar o Brasileiro em terceiro e chegando ainda com chance de ser campeão numa reta final. Era difícil imaginar um pouquinho. Obviamente, depois que conseguiu reajustar a casa e o Cruzeiro engatou sequência de vitórias no Brasileiro, isso ficou mais palpável. Só que esse ano, a própria diretoria, essa comissão técnica também, já entendeu que o objetivo é ser campeão, é conquistar um título. E a pressão vai ser por isso. Obviamente que ser campeão é muito difícil, só um é campeão, né? Só um no Brasileiro é campeão, só um na Libertadores é campeão. Mas o Cruzeiro vai competir para isso? A estrutura tá aí, o investimento também teve. Você pode pegar alguma carência ou outra, mas, independente de qualquer carência, né, tá muito longe ainda da competitividade que o Cruzeiro pode entregar. Imagina um cenário complicado, até mesmo pro próprio Jardim. Porque se ele chega numa saída eventual de um Tite, o Jardim chegando, fazer o que ele fez no ano passado também já não basta. Ele tem que ir além. Ele vai chegar, eu me arrisco a dizer que ele vai chegar num cenário parecido, tá, Leão?
Com a diferença que agora a gente sabe o que esperar dele. E É. o ponto principal pra mim que o Leonardo Jardim vai encarar de similaridade com quando ele chegou na outra temporada é o aspecto físico. Ele vai pegar um time que fisicamente... e eu acho que a expectativa do torcedor ela é muito grande em um retorno do Leonardo Jardim, porque tem uma fala dele que é emblemática. Eu sou responsável pela parte física, pela parte técnica e pela parte mental dos atletas. Então, o torcedor do Cruzeiro ficou com aquela sensação de que a gente precisa de um treinador que tenha capacidade de cuidar de todos esses aspectos. E aí, é um ponto que a gente precisa alinhar em expectativa, que vem, acho que, muito da escola do treinador português. A gente viu o Luiz Castro fazer isso no Botafogo, a gente viu o Arthur Jorge fazer isso Ele no já tá Botafogo. fazendo no Grêmio, Luiz no Castro. Grêmio. Ontem mesmo, após uma pancada, ele chamou tudo pra Pra ele. ele. Tudo O Jorge no jogo Jesus que no acontece Flamengo é comigo. fechou ali dentro Sim. do campo, eu decido. Algumas informações até davam conta de que o Jorge Jesus cuidava até da logística do Flamengo no que diz respeito a viagens. E o treinador brasileiro, e aí eu não tô falando que existe um certo ou errado nisso, não. É maneira de se trabalhar. Eu acho que ele não tem isso. Só que o Cruzeiro tá entrando nessa. O Samuel trouxe a questão do Pesolano. O Arthur Jorge foi uma opção, foi a primeira opção em algum momento. O fato é que o Cruzeiro precisa de uma solução. O meu medo, e eu falei isso na transmissão ontem, se não for o Jardim, se o Jardim falar, gente, agradeço muito, vou voltar ao mercado, mas não quero voltar ao Brasil. E aí, quem vai ser a escolha dessa diretoria? Eu, sinceramente, não tenho tanta confiança nessas pessoas para escolherem um possível substituto, caso o Tite não esteja por aqui. Cara, e assim, eu nem acho, só pra falar, né, tipo, não tá acontecendo, eu sou mais um que entende que, não sei se, eu não acho que o trabalho do Tite vá virar, adoraria estar equivocado com isso, né, pra eu chegar nessa conclusão, eu demoro, porque eu sou, até conversava com o Matar mais cedo, ele também divide essa opinião, detesto trocas no comando, eu sou muito resistente com isso, cara, e eu preciso, quando as coisas estão indo muito mal, eu preciso de pelo menos 10 jogos ali, na minha cabeça eu coloco esse tipo de questão, só que acaba não acontecendo dessa forma, o trabalho do Tite não anda, eu não tenho expectativa de melhora neste momento, e é isso, Léo, acho que a gente já tá, até falei hoje, né, as pessoas do departamento de futebol do Cruzeiro tem que ter as leituras necessárias, né, mas um caso de um jogador que foi contratado e não aconteceu, o Wallace, mas a contratação eu não acho que foi uma contratação equivocada, sabe? Se o Tite de fato daqui a pouco deixar o Cruzeiro, particularmente eu não acho que a contratação foi equivocada. Eu acho que ela seguiu uma linha que me agradava, enfim, a gente já falou aqui das qualidades do Tite, só que também acontece, né? Assim como acontece no campo, acontece também com relação à comissão técnica, por vezes um diretor. O futebol ele é cheio dessas situações, Léo. Rapidinho, Léo, que eu concordo muito com isso que o Valu falou, porque eu também defendi a escolha do Tite, tá? Eu também achei a escolha do Tite uma escolha acertada, e eu tinha a sensação de que o Tite ia conseguir fazer o Cruzeiro dar esse próximo passo no sentido de que o Leonardo Jardim, qual que era o maior problema? Ele falava, o Cruzeiro nos jogos precisa de ter mais a posse, e o Tite vem de uma mudança no seu estilo. Existe um Tite antes da seleção brasileira, que era um Tite que tinha um jogo mais vertical, em alguns momentos até um Tite mais conservador do que o ideal, um Tite retranqueiro, vou usar o termo que a galera usa muito. E aí na seleção ele passa a ter um jogo mais propositivo, até pela qualidade das peças, só que eu não consigo ver isso acontecendo. E aí eu não tenho vergonha nenhuma de voltar atrás da minha opinião. Sim. Não tenho vergonha. Acho que foi uma escolha acertada, mas hoje... Você nem volta, você nem tá nem mudando a sua opinião. Não, verdade, eu tô fazendo uma avaliação de que não deu certo. Não. Isso. Poderia Mas talvez dar certo com o Pesolano? Poderia. Mas eu também não vou pra essa parte agora, aproveitando que o Tite até então não aconteceu. Seria meio que fácil. ser profeta do acontecido. Total. Eu entendi numa bola dividida entre Pesolano e Tite, o Tite acabar saindo com uma análise, com uma avaliação melhor, pelo próprio currículo, pelo que ele construiu na história dele como técnico de futebol.